Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Amós, capítulo 8. Nós estamos no penúltimo capítulo deste livro profético e, querendo Deus, o capítulo 9 ficará para o dia 31 de dezembro. Então vamos concluir o ano concluindo o livro de Amós. Amós, capítulo 8. Peço que os irmãos estejam atentos a partir do versículo 1 até o versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor Deus também me mostrou o seguinte: um cesto de frutos de verão, e perguntou: o que você está vendo, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor, muitos cadáveres, cadáveres jogados por toda parte, silêncio. Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. O Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo: nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disto, será que a terra não vai tremer? E não estarão enlutados todos os seus moradores? Toda a terra se levantará como o Nilo, será agitada e baixará como o rio do Egito. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentações. Vou fazer com que todos vistam roupas feitas de pano de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naquele dia, as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: tão certo como vive o seu Deus, Odã, e tão certo como vive o culto de Berseba, esses mesmos cairão e nunca mais se levantarão. Aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso, rogamos que o Senhor nos instrua pela Tua palavra nessa noite, que o Teu Espírito nos ilumine e nos faça compreender aquilo que revelaste ao Teu servo Amós e que nos serve hoje para alento, para, ó Deus, instrução e edificação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Comércio religioso. Vendo pessoas venderem certas coisas da fé para que lucrem, para que, adquirindo recursos, possam ainda com esses recursos zombarem das coisas religiosas, das coisas de Deus. Tentativas de lucro sobre a pobreza. Usar as dificuldades das pessoas
enquanto poucos recursos, para que seja mais rico ainda. Tribunais injustos, com sentenças injustas, preços exorbitantes, juros altos. Eu nem estou falando da nossa época, tá, gente? Eu estou falando da época de Judá. Mas se vocês perceberam que tinha alguma semelhança, fiquem tranquilos. É que nós continuamos em um mundo de injustiças. Quando a gente pensa nas proximidades, por exemplo, da data de Natal, e vendo como que o comércio se aquece por meio de uma série de mandingas, uma série de simbolismos falsos, e como que as pessoas lucram pela ignorância do povo, nós somos convidados a visitar essa profecia de Amós e vermos que as coisas não começaram hoje. A nação de Judá, como os irmãos têm ouvido, vivia dias de corrupção, de idolatria. O livro de Amós, ele basicamente é dividido em duas grandes profecias. A primeira parte do livro, Amós se direciona ao reino do norte, onde Joaquim II reinava, e Amós questiona o seu reinado, questiona aquilo que ele e muitos da elite de Israel, do reino do norte, faziam e viviam. As injustiças, a idolatria, a zombaria com a verdade de Deus, com a sua palavra. Mas não era diferente também ao sul, no reino do sul. Ali reinado por Uzias, Deus também julgou aquele povo. Deus também viu injustiça e impiedade. E a partir, portanto, do capítulo 7, Amós se direciona para o reino do sul. Seus olhos se voltam para o reino do sul e também desafiam a maldade e injustiça que ali surgia. O capítulo 8, portanto, amados, tem um direcionamento para o reino de Judá, mas diz respeito a toda a injustiça, que Deus é um Deus justo, e que Ele, como Deus justo, não está cego diante das injustiças, não se calará diante da maldade. Diante de tanta injustiça, Deus mostra que a justiça dele é perfeita. E portanto, queridos, ao olharmos para essa profecia, também estamos ouvindo Deus falando com os nossos tempos, com os nossos dias, e nos alertando para que estejamos com os olhos bem abertos do que Deus está fazendo e há de fazer no seu grande dia. Capítulo 8, versículo 1 ao 3, nós vemos o início dessa profecia, quando o juízo de Deus acontece no tempo de Deus. O profeta diz que Deus mostrou para ele um cesto, que ele chama de cesto de verão, de frutas de verão. Queridos, fruta de verão aqui traz a ideia de frutas que estão maduras, frutas que estão em seu tempo, em seu momento, que foram plantadas e que agora, já ao final do verão, no início do outono, estão prontas para serem colhidas, e um cesto, portanto, lindo de frutas surge diante dos olhos do profeta. A palavra verão, em hebraico, parece com a palavra final que ele usa aqui para dizer a ideia de naquele dia, naquele momento final, naquele dia em que Deus trará juízo para Judá. E essa brincadeira das palavras naquele dia, como também a ideia da palavra verão, é um uso que Amós faz de um recurso para mostrar
que o juízo de Deus acontecerá no momento da vontade e do plano de Deus, quando os seus planos estão bem maduros, quando os seus planos chegam àquele tempo em que Ele já estabeleceu segundo o seu querer e a sua vontade. É uma forma do profeta exortar um povo que não está vendo o juízo de Deus. Pelo contrário. Como os irmãos já ouviram tantas vezes nós falarmos aqui, tanto Israel quanto Judá viviam tempo de bonança, riqueza, acordos comerciais, acordos de paz, beneficiaram o governo do Reino do Norte e o governo do Reino do Sul, a ponto de que estavam muito tranquilos, viviam com ousadia, sem temor. Parece que a forma como eles estavam vivendo, impiedosa, idólatra, injusta, estava agradando a Deus. Certamente, ao ouvirem o que Amós estava dizendo, muitos ali disseram: Amós, cala a tua boca. Você não está vendo o quanto estamos ricos? O quanto estamos prósperos? Acaso Deus pode ser contra a riqueza do seu povo? Meus irmãos, a impiedade e injustiça, o pecado, ele engana o coração humano, a ponto de realmente cegar diante da injustiça que se faz, com a desculpa, muitas vezes, de riqueza. Os irmãos estão acostumados aos comentaristas políticos, por exemplo, dizerem que, olha, a única forma de você mudar um governo para o outro é quando a economia não está bem. Não importa se as leis estão mais duras, se elas são injustas, se há corrupção nos governos, no executivo, no legislativo, isso não é relevante, tanto quanto muitas vezes nós achamos que é. Não importa se as leis têm proporcionado maldade, pecado, contanto que as pessoas estejam comprando e vendendo, está tudo bem. Vivemos dias recentemente de coisas parecidas com essa. Afinal de contas, impiedade, maldade, má administração, o Brasil vive desde 1500. Mas, curiosamente, nós tivemos uma virada inesperada de um governo, de um deputado que não era tão importante dentro das estruturas políticas do nosso tempo, e que surge com uma pauta conservadora. Nós até podemos questionar isso, mas independentemente disso, precedido por um governo que quase levou à falência o país. Ainda que, é claro, existe um pouco de exagero nisso que eu estou dizendo. Mas apenas para fundamentar o ponto de que, realmente, muitas vezes o nosso coração é movido por questões econômicas. E aqui não era diferente. Nos tempos de Amós, as pessoas achavam que estava tudo ok. Por quê? Tinha paz. Os reinos grandes da Síria, da Babilônia, estavam tranquilos, ainda que os planos deles não eram tranquilos, mas os reis não conheciam, e achavam que aquele momento de paz e riqueza perduraria muito tempo. Enganados estavam, não apenas por causa da paz econômica que viviam, mas especialmente pela injustiça, pelo pecado que eles encenavam, vivenciavam todos os dias. Meus amados, quando lemos a profecia de Amós e vemos a severidade do juízo de Deus, nós não podemos esquecer da injustiça. Senão vamos dar aquele povo como coitados, não é? Olhe a severidade, veja o versículo 3. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor.
Muitos cadáveres, eles vão gritar. Cadáveres jogados por toda parte. Silêncio. Dá para ouvir o profeta Amós dramatizando isso para aquelas pessoas. E enquanto Amós diz: olha, é isso que vocês vão gritar em breve. Vocês não vão gritar, nos arrependemos. Não, veja, perceba que o capítulo 8 não dá uma margem para arrependimento. É Deus severamente julgando um povo. Agora a gente precisa compreender o que está em jogo aqui. É um povo que teve a palavra, os profetas de Deus que se levantaram, que colocaram o dedo na ferida. Mais de um profeta, muitos profetas se levantaram e colocaram o dedo na ferida e questionaram a vida que eles estavam vivendo. E eles, como que surdos, negaram qualquer mudança no seu procedimento, nas suas injustiças. O juízo severo de Deus trará dor, gritos de dor, não de arrependimento, porque eles receberão o juízo certo de Deus. Homens injustos, homens maus, homens que se alegram na injustiça. É isso que nos mostra o versículo 4 ao 6. A injustiça desses homens. O texto nos fala que havia opressão contra o pobre. Muitos dentro de Israel, e especialmente dentro de Judá, estavam ali usando um comércio religioso. Ele diz: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? Quando é que passará os tempos das festas para que possamos lucrar ainda mais? E o lucro injusto, porque as balanças eram modificadas. Até as balanças dos comerciantes eram corrompidas, para que quando o peso fosse colocado, desse mais peso àquele que estava lucrando mais, né? Vendesse menos para aquele que estava comprando, achando que estava vendendo comprando um quilo, estava comprando menos. Não muito diferente do que muitas vezes nós enfrentamos nos nossos dias, não é mesmo? Não muito diferente dos apelos comerciais da chamada Black Fraud, né? O pessoal chama por aí. Os apelos que vemos nos comerciais da televisão, rádio, vendendo os produtos com 50%, metade do dobro. Isso, queridos, pega o pobre. Porque quem é rico, compra em Paris. Quem é rico, compra mais barato. Tem condições. Tem recursos. Compra à vista. Quem é rico, tem conhecimento. O que nós vemos aqui, o que o profeta Amós mostra, é uma situação exatamente do abuso da ignorância e dos recursos, a ponto, veja o texto, de escravizarem os pobres e necessitados por preço irrisório. Veja o versículo 6: para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias. Pessoas eram vendidas por um par de sandálias. Quando a gente ouve as histórias terríveis dos nossos dias, de crianças que são vendidas para o comércio sexual, quando vemos pessoas que se submetem
Há uma diversidade de serviços injustos, que a gente chama de análogo à escravidão, porque em termos práticos, né, teóricos pelo menos, não é escravidão. A gente observa que os dias são muito parecidos. As injustiças são muito parecidas. Os ricos, em suas maldades, continuam lucrando com a pobreza e a ignorância. Acaso Deus está cego? O Senhor não está vendo isso? Será que o Senhor não contempla a maldade e injustiça dos nossos tempos? Quando vemos essa profecia, meus amados irmãos, nós podemos ter a certeza de que o Senhor não está cego. O Senhor não está esquecido. O Senhor não está ignorando. De Deus não se zomba. O juízo de Deus, ele é certo. E precisamos olhar no olhar de Deus para esse mundo caído e quebrado. Porque se pensarmos que das injustiças que muitas vezes nos assola e que muitas vezes nós mesmos sofremos, é isso que resta, é isso, esse é o mundo e tudo que há, e quando fecharmos os nossos olhos, acabou. Se essa é a nossa esperança, se esse é o fim da história, certamente nós estaremos completamente desesperançados. Mas quando olhamos para a história do modo de Deus, nós podemos contemplar que o juízo do Senhor é certo e que de Deus não há de se zombar. Pelo contrário, Deus trará juízo severo contra aqueles que têm vivido na injustiça, se alegrando da injustiça, usando a ignorância e a pobreza para lucrar. O Senhor promete, versículo 7, jurando pela glória de Jacó: nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. É curioso, versículo 8, ao dizer: por causa disto, será que a terra não vai tremer? 2 anos depois da profecia de Amós, houve um terremoto severo na região de Judá, citado inclusive pelo próprio profeta, quando inicia os seus relatos aqui, ao dizer que tudo isso foi dito antes do terremoto. Mas o terremoto era apenas um detalhe. O juízo que Deus haveria de derramar contra Judá ainda seria muito maior, ainda seria muito mais severo. Veja o versículo 10: transformarei as suas festas em luto, todos os seus cânticos em lamentações. Vou fazer com que todos vistam roupas feitas de pano de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como luto por um filho único. Meus amados irmãos, perder um filho certamente é algo terrível. É um luto inexplicável. Mas um filho único. Filho único. A comparação que Amós traz é de uma dor terrível que está prometida pelo Senhor. Mas ele não está falando disso de pessoas boazinhas, não, meus irmãos. Está falando dos injustos, dos opressores, daqueles que têm vivido a injustiça e a idolatria e achado que estão vivendo muito bem. É por isso que ele conclui no versículo 11 ao 14, dizendo que o juízo será tão severo que procurarão e não acharão o próprio Deus e a sua palavra. Olha a severidade, versículo 11: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água,
mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. Não acharão. Aqui nós vemos como que a sede e a fome de Deus é um juízo. Não é a sede e a fome de desejar a Deus para ser saciado, porque Deus sacia a todo aquele que o busca. Mas o que está dizendo aqui é de uma fome e uma sede insaciável, porque o próprio Deus não terá parte com esse povo. O próprio Deus os ignorará. O próprio Deus está cerrando os céus. Não há perdão. No texto que lemos, da leitura continuada, Mateus capítulo 12, quando vimos que o próprio Senhor Jesus fala de um pecado em que não há perdão, o que ele chama de blasfêmia contra o Espírito. A blasfêmia contra o Espírito, meus irmãos, é exatamente aquilo que foi praticado pelos ímpios, incrédulos, que ao verem os sinais e prodígios do Senhor Jesus Cristo, ao invés de se curvarem diante dele, atribuíram ao próprio diabo os seus sinais. A incredulidade e a impiedade é imperdoável, porque corações de pedra, corações que não se submetem ao Senhor, não tem perdão. Porque o perdão só é concedido àqueles que contritos clamam a Deus, reconhecem os seus maus caminhos e se voltam para o Senhor e mostram o seu amor pelo Senhor. Não é o caso aqui. Versículo 13 e 14 nos mostra que não haverá perdão, porque eles estão em busca de ídolos. Eles estão achando que são os ídolos que os salvarão. Veja, naquele dia, versículo 13, as moças bonitas, os jovens desmaiarão de sede, não haverá nada para eles, porque os que agora juram pelo ídolo de Samaria, e dizem, tão certo como vive o seu Deus, Odã, e tão certo como vive o culto de Berseba, esses cairão, nunca mais se levantarão. Meus amados irmãos, o pecado da idolatria é algo muito severo. É uma injustiça quando nós atribuímos a coisas, a objetos, aquilo que é de Deus. Quando nós não vivemos para a glória de Deus, mas na tolice da glória própria, da honra própria. Contra isso o Senhor se levantará e não há satisfação, não há plenitude, porque ídolos só servem para nos frustrar. Ídolos não podem nos abençoar. Ídolos não podem nos dar alívio. Eles prometem, mas não cumprem. As promessas são de muitas ordens. Se você fizer aqui só um detalhezinho, aqui na empresa, certamente você vai alcançar um lugar melhor. É uma besteira. Confie. Se você viver uma vida de pecados, em busca dos seus próprios prazeres, quem vai saber? Não é mesmo? O que muda se você tem
vivido uma vida promíscua? Ninguém sabe. Ninguém sabe quem deita na sua cama. Se você tem buscado em seus planos o seu próprio desejo, sua própria vontade, quem conhece o seu coração? Ninguém sabe. Está tranquilo. Não está. Não está. O Senhor contempla toda injustiça. O Senhor vê tudo o que está acontecendo. Da opressão do pobre aos enganos dos nossos pecados. Tudo Ele contempla. Mas o juízo do Senhor é severo. O juízo do Senhor é terrível. E como aqui nós vemos, nem a palavra terão. Nem a palavra terão. Será que há esperança? Meus amados irmãos, Deus não está alheio às injustiças de nosso tempo. Nem no passado, nem no presente. Deus, inclusive, tem derramado pequenos juízos, como fez no passado, e vemos isso. Ele não nos deixa tão desnorteados assim, ao ponto de não vermos que a maldade é julgada, mas ainda é pouco. O juízo de Deus severo, do dia que Ele virá, em que o Senhor Jesus Cristo virá e julgará toda a obra, é terrível. O Senhor não dará por inocente aqueles que oprimem os pobres, que usam a igreja como lucro para si mesmos. Quantos que querem enganar o povo para obter lucro, achando que esse mundo é tudo que há. O Senhor descerá severo contra aqueles que estão alinhados em confiança com ídolos, mas não procuram a satisfação no Senhor. Buscarão sabedoria, mas não acharão, porque não há sabedoria fora da sua palavra, da palavra do Senhor. Amados, não há paz sem a palavra de Deus. Mas todo aquele que confia no Senhor, todo aquele que ouve a voz do profeta, esse não receberá esse juízo. O profeta Amós foi levantado pelo Senhor, como nós devemos ser levantados hoje e dizer que há um caminho, há esperança para quem, ouvindo da palavra, se volte ao Senhor. Nós podemos estar certos, meus amados irmãos, que o Senhor não está dormindo. Deus contempla o sofrimento. Deus vê a tua dor. Deus vê a injustiça que fizeram contra você. Deus sabe tudo o que acontece com o seu povo. O Senhor julgará todas as coisas. Mas o Senhor também nos chama a considerar o nosso próprio coração e buscar nele sabedoria, confiança, buscar nele satisfação. Nós estamos terminando esse ano, faltam apenas 2 domingos, falta pouco. Um novo ano se inicia, mas esse é só um calendário, tá, gente? Não se enganem. O que interessa de fato é se você está comprometido com o Senhor, com a sua palavra.
se esse ano novo que estamos prestes a entrar será mais uma oportunidade para que busquemos mais ao Senhor, ou apenas mais um ano em que nos voltaremos para o pecado e injustiça. Que o Senhor aplique em nós a sua palavra e que estejamos ousados, que sejamos ousados, como o profeta Amós foi, para denunciar um mundo de injustiça como nós temos vivido. Vamos orar. Deus, nós te louvamos e bendizemos pela tua palavra maravilhosa que nos traz alento e esperança em meio ao caos, em meio a um mundo quebrado, à semelhança daquele que o teu profeta Amós viveu. E também, Senhor, como ele viveu, nós também queremos denunciar as injustiças, denunciar o pecado e rogar que o Senhor nos dê guarida em meio a um mundo tão terrível. E como igreja, Senhor, queremos viver a tua vontade, queremos ver o teu querer, e que teu Espírito nos dê essa condição hoje, de mudança hoje, para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.